Olá a todos que estão chegando e aqueles que chegarão e aqueles também que irão assistir a essa conversa, né? Essas considerações posteriormente em outro momento, né? Sejam todos bem-vindos e eu decidi fazer essa live, né? Esse encontro, digamos assim, essa partilha, para partilhar algumas coisas, já que hoje, quarta-feira de cinzas de 2024, estamos iniciando mais uma quaresma e é um tempo da graça de Deus para todos nós, para realmente renovar no coração que nós precisamos nos voltar para Deus, penitenciar-nos naquilo que precisamos para amar mais e melhor a Deus e aos irmãos. E entre as várias realidades que poderíamos meditar, uma que para mim parece muito importante, porque é como que a essência de tudo, é a razão, o porquê ou a essência da nossa penitência. Por que é que precisamos nos converter a Deus? Por que é que precisamos viver bem esse tempo da quaresma? Então, eu propus, né, alguns temas e decidi começar por esse de hoje, que é sobre a realidade de amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Nós falamos muito, né? Amar a Deus é a síntese da nossa lei, a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa síntese da lei do amor que Cristo nos deixou, ela envolve três realidades, né? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, né? A si próprio. E queria meditar brevemente, como coloquei, né? Breves considerações sobre o que é o amar a Deus, o que é o amar a si próprio e o que é amar ao próximo. O amar a si próprio é muito interessante porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas amar-se a si próprio, como é que a gente se ama ou se deve amar? Pois muito bem, vamos só pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, né, com esse momento, nesse momento, com a sua divina graça, nos envie o seu Santo Espírito, possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para meditando essas palavras, essas reflexões, possamos encontrar, né, alimento para a nossa alma, especialmente nesse tempo da quaresma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E dele falarás quando estiveres em tua casa, sentado à tua mesa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Amém. Essa passagem de Deuteronômio, que é a síntese da lei judaica, digamos assim, e que se tornará também a síntese para nós do amor. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. O que significa para nós amar a Deus? Por que devemos amar a Deus? O primeiro ponto a considerar é quem é Deus e quem somos nós. Como nós devemos nos voltar para Deus? Eu vou falar em uma outra live sobre a oração de forma mais detalhada sobre isso, mas aqui preciso já pincelar um pouco. As culturas antigas tinham uma ideia de Deus, de relação com Deus, muito de negócios, né, digamos assim, ou como uma forma para explicar os fenômenos do mundo, ou então como uma forma de alcançar coisas para si, digamos assim, uma espécie de relação um tanto egoísta, né? E as pessoas se aproximavam das divindades, dos sacerdotes pagãos ou de outros, para tentar entrar em contato com a divindade, para quê? Para poder lograr conseguir algo para si. Ninguém se aproximava de uma divindade para querer saber o que a divindade queria, mas sobretudo para alcançar o que eu queria, o que eu precisava daquela divindade. Então, era uma troca, digamos assim, né? Uma tentativa de troca. E muitas vezes os sacrifícios oferecidos aos deuses para aplacar a ira dos deuses ou para conseguir algo era mais uma relação muitas vezes de medo. Mas somente em Cristo, somente com a
o início da nossa fé, na fé judaica, com a relação de Deus com Abraão, com Isaac, Jacó, até chegar em Cristo, nós descobrimos que com Deus, Deus não é uma coisa, ou Deus não é mais um entre tantos outros. Deus não é algo que eu posso tomar para mim. Por isso, quando vemos Moisés, quando pergunta qual é o teu nome para que eu possa apresentar o faraó, Deus diz assim, eu sou aquele que sou. Porque você ter o nome da divindade era uma forma de você ter poder sobre aquela divindade. E daquele modo Deus estava dizendo para Moisés, eu sou Deus. Tu não tens poder sobre mim. Mas depois, essa manifestação do poder de Deus manifesta-se também com um grande amor que Deus tem para com o seu povo. Não a ideia grega, platônica, de um Deus demiurgo que criou o mundo e depois deixou o mundo na sua própria ordem, né? Mas um Deus que vela por nós e Deus que nos sustenta no ser, digamos assim. Nós existimos por causa que Deus nos mantém vivos. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de amor. Ou seja, uma relação onde eu não me aproximo do outro só por interesse, só para poder pegar alguma coisa do outro, desfrutar alguma coisa do outro e depois desprezá-lo, me afastando, né? Nós vimos nas relações humanas, né? Uma relação egoísta, eu me aproximo do outro, uso do outro e depois, tchau, não me interessa o que o outro sente, se o outro vai sofrer ou não. E nem eu quero ter nenhuma relação com aquela pessoa. Já uma relação onde há amor, existe um laço de compromisso, de desejo, de permanência, né? Mas um dos grandes mistérios do amor de Deus é o fato de que Ele nos criou capazes de amar. Nós, seres humanos, aqui nessa terra, somos os únicos seres capazes de amar verdadeiramente. A gente fala que os animais amam, que os animais, né, têm carinho. Os animais não amam, os animais não têm como amar. Mas isso é assunto para outra conversa, né? É apenas movido por instintos que para nós muito se assemelham a atos de amor. Mas somente nós podemos conhecer com o nosso intelecto, com a nossa vontade, com nossa razão, com o nosso intelecto, dirigir a nossa vontade para um bem e amá-lo, né? E um grande mistério que eu queria partilhar sobre o como amar a Deus é considerando a realidade da nossa imortalidade. Por que é que nós somos imortais? Por que é que o homem, o ser humano, né, o homem e a mulher, assim como os anjos, são imortais? Não somos eternos porque nós tivemos o início, mas nós somos imortais. E a imortalidade da nossa alma é um grande mistério que mostra o amor de Deus por nós e mostra também a razão do porquê nós devemos amar a Deus, com muita gratidão e com todo o coração. Primeiramente, devemos amar a Deus como um ato de amizade, né, para chegar na imortalidade. Como um ato de amizade. Santo Tomás diz que a amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, nesse sentido, uma primeira relação de amar a Deus é amar o que Deus ama, querer o que Deus quer e rejeitar também aquilo que Deus rejeita, né? Dá para entender até aqui mais ou menos, né? Apenas um toque inicial. Amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. É um primeiro modo de amar. É o modo do amor de amizade, que nós também temos com as pessoas. Os amigos são aqueles que nós nos unimos por o mesmo pensamento e vontade, digamos assim. Então, amar a Deus é primeiramente amar a vontade de Deus. Amar o que Deus quer e amar o que Deus nos ordena nos seus mandamentos. Mas para que não se pense que esse amar a Deus, seguir os mandamentos, é uma imposição, né? De pensar assim, não, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, unir a minha vontade à vontade de Deus, porque senão eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, então eu vou amar a Deus, fazer o que Ele quer, porque senão não tem jeito, né? Mas nesse pensamento não existe ainda amor. É apenas um amor, digamos assim, mercenário, né? Porque quero receber algo em troca, não quero ser prejudicado, então vou amar a Deus. Mas isso não é o amor que o Senhor espera de nós, né? E aqui eu entro na questão, através desse mistério, da imortalidade da nossa alma.
o homem, ele está no centro da criação. Existem as pessoas puramente angélicas, que são os anjos, né? Os anjos não têm corpos biológicos, né? Não têm corpo. E os animais têm corpo, né? Têm um princípio vital, mas os animais, os outros seres, não possuem alma, não possuem espírito, não são capazes de conhecer e amar a Deus, né? Nem amar a outro, nem amar a nós seres humanos, né? Os animais, as plantas não amam, né? Eles têm outras formas instintivas de manifestar um certo afeto e ligação, proximidade conosco. Mas nós somos criados com a alma imortal. Padre, o que é que isso significa para a questão do amor? Significa algo muito belo. São Tomás, né? Eu vou entrar em Santo Agostinho, mas primeiro eu tenho que entrar nessas considerações de Santo Tomás. São Tomás diz uma coisa belíssima. Ele diz assim: o amor é o desejo da imortalidade da pessoa amada. O amor é o desejo da imortalidade da pessoa amada. O que é que isso significa? Que quando nós amamos alguém, né, cada um, né, que esteja acompanhando ou que verá depois desse vídeo pode pensar em alguém que você ama, né? Um princípio básico do amor é que quando nós amamos alguém, nós desejamos que essa pessoa viva para sempre, né? Ninguém diz, não, eu amo essa pessoa, mas daqui a alguns anos ela pode morrer e deixar de existir e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Quando nós amamos, nós queremos que a pessoa amada viva para sempre, né? E isso explica o porquê que Deus criou a nós, seres humanos, com a alma imortal. Uma das provas do amor de Deus por nós é porque Ele nos criou imortais. É muito bonita essa reflexão de Santo Tomás, né? Como Deus nos amou para que nós saibamos como amar a Deus. Então, se a imortalidade, se o amor é o desejo da imortalidade da pessoa amada, que aquele que nós amamos viva para sempre, nunca deixe de existir, então a prova de que Deus nos ama é que Ele nos criou com uma alma imortal, Ele nos criou imortais. Porque Deus, ao nos criou com amor e por amor. Com um amor que não quer jamais que nós deixemos de existir. Deus nos ama tanto, nos criou no ato de nos criar, nos criou com amor. E a prova desse amor de Deus é que Ele nos concedeu uma alma imortal. Nos criou imortais para que vivêssemos para sempre, para que após a vida nesta terra, com a morte do nosso corpo, nós não nos perdêssemos para sempre, nós não deixássemos de existir. As plantas, os animais, ao morrerem, acaba-se totalmente a sua existência. É uma forma secundária, eles são criados para, digamos, servir ao homem, para servir ao Cristo, a beleza do mundo, para quando Cristo viesse na sua encarnação. Mas Deus criou o homem, o ser humano, com uma alma imortal. Criou-nos imortais. Porque, né, repetindo esse mesmo princípio, se o amor é a imortalidade da pessoa amada, então uma das provas do amor de Deus por nós, de que fomos criados no amor e para o amor, é porque todos nós, seres humanos, somos imortais. Porque Deus não quer ver a nossa destruição. Deus não quer que eu, Padre Marcelo, deixe nunca de existir. Se a gente for parar para pensar isso, a gente percebe que isso já são os primeiros movimentos da alma que nos elevará ao movimento de retorno, de amar a Deus. Conhecer e perceber como Deus nos ama. E uma das principais provas disso é a imortalidade da nossa existência. Ao morrer para esse mundo, não se acabará a nossa existência. Entraremos na eternidade. E tão grande o amor de Deus que, vendo que havia o risco da nossa condenação eterna, ou seja, de vivermos para sempre, mas não com Deus, mas com o maligno, Ele chegou ao ponto de enviar o seu Filho ao mundo para morrer por nós, assumir um corpo humano para poder morrer por nós, para poder nos reconciliar com Ele e reabrir para nós as portas do céu. Então, como amar a Deus? Primeiramente, considerando como Deus nos ama, né?
E um primeiro modo de compreender como Deus nos ama é esse. É olhar para a nossa própria existência, segundo a nossa fé católica, e ver esse detalhe. Se o amor é a imortalidade da pessoa amada, como diz Santo Tomás, e Deus nos criou imortais para que vivêssemos para sempre, então nós somos criados imortais para que nós nunca deixássemos de existir na presença de Deus. Fomos criados imortais para que Deus nos pudesse amar para sempre, para que pudéssemos entrar na eternidade e sermos sempre amados por Deus. Pergunte a um pai, uma mãe, se ele aceita com normalidade dizer: vou amar o meu filho até tal ponto. Depois ele vai embora, sai de casa, vai morar em outro lugar e eu não mais o amarei. Isso não existe, né, para quem ama, porque deseja amá-lo para sempre. Então essa é uma, entre muitas considerações, né, seria apenas breves considerações. Essa é uma delas, né? Dá para entender até aqui, né, mais ou menos. Então, como eu posso compreender o primeiro movimento para amar a Deus? Primeiro compreendendo que Deus me amou primeiro. Deus me amou primeiro e o próprio fato de eu existir é um ato de amor. E eu não existo como os animais, como os cachorros, os gatos, as plantas, que nós podemos amar também a seu modo. Mas eles, com a morte, não entrarão na eternidade. Eles não podem conhecer e amar a Deus. Nós podemos conhecer e amar a Deus. E entrar no mistério do amor de Deus. E sentir-se amados por Deus. Então, o primeiro movimento para amar a Deus é considerar a própria realidade da nossa existência, da imortalidade da nossa alma, que exige de nós uma responsabilidade muito grande diante da vida. Não só de construir, junto à sociedade onde nós nascemos e vivemos, uma forma de contribuir com esse mundo, com essa sociedade, mas também de trabalhar para a nossa salvação. E a partir daqui eu quero entrar então numas considerações de Santo Agostinho, que eu acho muito interessante. Eu estava relendo esses dias, né, como uma das leituras minhas para a Quaresma, e me veio assim no coração de partilhar com vocês. Então, considerando a primeira coisa que eu já comentei, né, que primeiro a amizade. O primeiro amor é um amor de amizade. A amizade, como também diz Santo Agostinho, amar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. Amar a Deus é amar o que Deus ama, é amar a sua vontade e rejeitar aquilo que Deus nos mostra que deve ser rejeitado. Tem uma parte da oração eucarística número 2, né, que diz assim, né, a Virgem Maria, os apóstolos, os mártires e todos os santos que viveram na vossa amizade. Isso é belíssimo, né? Acabei de celebrar a Santa Missa e sempre me encanta quando se reza isso, né? E todos os santos que viveram na vossa amizade. Os santos amaram a Deus. A cadeira aqui baixou. Então, o que é amar a Deus? É viver na amizade. Uma forma de amar a Deus é se tornar amigos de Deus. Os santos são aqueles que se tornaram amigos de Deus. Essa amizade de querer estar junto a Deus e não aceitar não estar junto a Ele, né? Então essa primeira, digamos assim, consideração sobre o amar a Deus, né? Nisso, Santo Agostinho, eu vou pegar de duas obras diferentes, mas que estão relacionadas. É um trecho que ele fala na obra dele da catequese aos não cristãos, né? E tem um trecho que ele fala algo sobre o que é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que ama a Deus por Deus mesmo, por desejar estar junto de Deus, por entender que eu fui criado por Deus para o amor e que a minha vida deve caminhar nessa amizade com Deus, como os santos, ser amigo de Deus e viver a minha vida trabalhando para a minha salvação de modo que no ato da minha morte, a minha vontade última, estando na graça de Deus, seja estar unido a Deus. E pela misericórdia do Senhor, alcançar a salvação para estar com Ele no céu. Só que hoje a gente vive num tempo que se tem uma ideia de religião, muito assim, não, basta fazer as coisas, atos de religião, e pronto, eu posso até viver uma situação de pecado, posso até não ser tão fiel a Deus, não tem problema, o importante é fazer algumas coisas e no final se salvar, né? E muitos cristãos vivem assim, né? Comenta Santo Agostinho, e acabam que não desfrutam a alegria de estar com Deus. Ou como vai dizer uma expressão
do Garrigou Lagrange, que é um teólogo dominicano que eu gosto muito. Tem uma obra dele sobre o sacerdócio que ele diz uma frase assim: aqueles que vivem assim, ou seja, aqueles que vivem fora da graça de Deus, que não buscam amizade com Deus, diz, estes nunca experimentarão, nunca conhecerão quão suave é o Senhor. Ou seja, viverão a sua religião, a sua fé, mas não experimentarão essa alegria de ser amigos de Deus. E Santo Agostinho faz um comentário que eu não vi em nenhum outro lugar. Uma forma de refletir sobre isso diz assim: e se Deus dissesse que a gente podia viver de qualquer maneira e até se salvar, mas não estar junto dele? Né? Os santos aceitariam isso? Sabemos que não. Os santos não querem simplesmente se salvar por medo de ir para o inferno, que é aquela primeira contrição imperfeita, que já é suficiente até para receber uma absolvição na confissão. Mas a contrição perfeita é a dor pelo pecado, pelo perigo de se afastar de Deus, de estar longe de Deus para sempre. Né? Então, Santo Agostinho, eu vou ler, né, para que a gente possa colocar Santo Agostinho dentro aqui da nossa conversa e possamos ouvir, né, o próprio santo também nos dizer algumas palavras. Ele diz assim, Santo Agostinho, na obra Primeira Catequese aos Não Cristãos: quem, porém, quer ser cristão por causa da felicidade eterna e do repouso perpétuo, ou seja, não apenas pelo medo do inferno, do repouso perpétuo prometido aos santos no futuro, depois desta vida, para não ir com o diabo para o fogo eterno, mas para entrar no reino eterno com Cristo, esse é o verdadeiro cristão. Ou seja, Santo Agostinho, né, ensinando a catequese aos não cristãos, diz: o verdadeiro cristão não é somente aquele que trabalha para se salvar só pelo medo do inferno. Que no catecismo da igreja a gente vê isso como uma contrição imperfeita, né, que já é suficiente, né, digamos, de um certo modo. Mas ele diz: o verdadeiro cristão é aquele que trabalha para ir para o céu, para, como diz, né, eu citava a oração Eucarística 2, para como os santos que viveram na vossa amizade. Porque eu quero viver na amizade com Deus para sempre. Ou seja, se a imortalidade, o amor é o desejo da imortalidade da pessoa amada, e Deus me criou para me amar para sempre, então eu devo dizer no meu coração, e aqui a gente aprende como amar a Deus, né? Senhor, se tu me criaste com alma imortal, e é uma prova de que se o amor é a imortalidade da pessoa amada, então se tu me criaste com alma imortal, é porque tu me amas e queres me amar para sempre. Então, Senhor, eu te peço que eu viva para sempre, né? Que eu alcance a salvação, para que eu possa me deixar ser amado por ti para sempre, mas que também eu possa te amar para sempre. Né? Então, é assim que nós amamos a Deus, considerando a nossa vida eterna. Né? Senhor, eu quero me salvar, eu quero estar na tua amizade aqui na terra e entrar na amizade do céu para que eu viva para sempre, para permitir que o Senhor cumpra o que o Senhor quis, ao me criar com uma alma, ao me criar imortal, para que eu fosse amado por vós para sempre. Então, Senhor, que eu possa permitir que o Senhor me ame para sempre, mas eu também vou querer te amar para sempre. É por isso que eu quero me salvar, porque eu quero estar contigo, como vai dizer São Paulo, né? Para mim seria muito melhor morrer para estar com Cristo. Então, nisso, Santo Agostinho faz esse comentário que eu acho super interessante. Ele diz assim: prudente em toda... O cristão verdadeiro, então, por esse amor a Deus, pelo desejo do céu, de estar junto de Deus, o que ele fará? Isso é uma forma de amar a Deus. Será prudente em toda tentação, a fim de não se corromper na prosperidade, nem se abater na adversidade, comedido e moderado na abundância dos bens terrenos, forte e paciente nas tribulações. Progredindo, ele chega a tal estado de ânimo que mais do que temer a hiena, ele ama a Deus. De tal maneira, e aqui vem o comentário que eu acho é original de Santo Agostinho, né? Essa cadeira aqui está só baixando, mas consegui ficar aqui de pé. Ele diz, ele progride o cristão e chega a tal estado de ânimo que mais do que temer a hiena, mais do que o medo do inferno, ele ama a Deus. De tal maneira que, aí vem um comentário fantástico, mesmo que Deus lhe diga, aproveita,
para sempre de prazeres carnais, peca o quanto puderes. Não morrerás, nem irás para a geena, somente não ficarás comigo. O cristão que ouvisse isso ficaria com horror e não pecaria nunca, não tanto para não cair no que temia, que é o inferno, mas para não ofender aquele a quem tanto ama, em quem somente está o repouso, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, e que Deus preparou para aqueles que o amam. Que bonito isso. Podemos lembrar aquele momento que ele fala no início das confissões, né? Criaste no Senhor para vós, e o nosso coração não encontra repouso, descanso, enquanto não repousar em vós. Santo Agostinho faz essa, acho super interessante, assim, mesmo que Deus, quando a pessoa ama a Deus, pelo desejo de amá-lo, e não apenas para escapar do inferno, ou só ir para o céu para escapar do fogo eterno, mas porque quer estar unido a Deus e se une a Deus nessa amizade de amor, amando o que Deus ama, rejeitando o que Deus rejeita, como ensina Santo Tomás. Entendendo que eu tenho alma imortal porque Deus me ama e quer que eu viva para sempre, para me amar para sempre. E para que eu também possa amar para sempre. Então eu quero me salvar, eu quero entrar no céu para amar a Deus para sempre. Reconhecerei os meus pecados, pedirei a graça de me afastar de tudo aquilo que me afasta de Deus e só me aproximar daquilo que me aproxima de Deus. De modo que isso muda completamente, digamos assim, algumas percepções de salvação. Apenas aquela coisa, me confesso só para não ter o perigo de ir para o inferno. Não, eu não só me confesso para não estar em pecado, mas eu me confesso, eu busco caminhar, me penitencio na quaresma para crescer no amor a Deus. E aqui é o mistério da penitência. Por que a penitência? Por que eu vou me penitenciar, fazer sacrifícios na quaresma? Porque eu preciso amar mais e melhor. A essência da penitência é o amor. Porque eu tenho que reconhecer os meus pecados, as minhas más inclinações, que eu ainda não amo como deveria amar. Não amo como deveria amar. Então eu preciso me penitenciar, eu preciso crescer no amor. É como um esposo que percebe que ainda tem tentações de infidelidade contra a sua esposa e diz, eu não posso fazer isso com a minha esposa, eu não posso fazer isso com a minha família. Eu quero amar somente, totalmente, com todo o meu ser e ser exclusivo nesse amor para essa pessoa. E esse é o amor que todos devemos ter para com Deus, independente do nosso estado de vida. A tal ponto que Santo Agostinho faz essa percepção. Olha, e se mesmo se Deus dissesse assim, olha, pode viver a vida do jeito que quiser, pode viver sem amar a Deus, pode pecar o quanto quiseres. Não irás para o inferno, irás para o céu, mas não ficarás comigo. O céu será apenas o não inferno, mas tu não gozarás da minha amizade eterna. Não sentirás o meu amor e nem poderás me amar. Isso para o santo é o inferno. O inferno para o santo é o não amor a Deus. Por isso que nós entendemos que obedecer a Deus, amar a Deus é cumprir a vontade de Deus, porque tudo que Deus nos ordena é o melhor para nós. Então, teria muitas coisas, né, sobre o amar a Deus, mas eu acho que isso para agora é suficiente, né, compreender, né, sintetizando para a gente ir para outra parte, que são mais breves, eu acho. Né? Então, como eu posso amar a Deus? Primeiro considerando, né, o próprio modo como Deus me ama e como Ele próprio me criou. Compreendendo que eu fui criado com alma imortal. E que, como diz Santo Tomás, né, sintetizando o que a gente falou, Santo Tomás diz que o amor é a imortalidade da pessoa amada. Então eu penso, meu Deus, se eu sou imortal, se eu não morrerei, meu espírito não morrerá, então devo reconhecer nisso o ato do amor de Deus, que ao me criar queria poder me amar para sempre e me ter junto a Ele para sempre. E é considerando o amor de Deus que nós amaremos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E Deus não se deixa vencer em generosidade de amor. Deus ama sempre e muito mais do que nós. Mas nós sabemos que a lei de Deus não é apenas amar a Deus. Devemos também amar
o próximo. Né? Devemos amar o próximo como a si mesmo. A síntese do amor da nossa lei cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora eu quero fazer umas breves considerações. Eu vou aqui trocar de cadeira porque essa cadeira que eu estou usando ela está fraca. Só um segundo. Pronto, essa aqui não cai não. Então, umas breves considerações agora sobre o amar a si mesmo e ao próximo. Santo Agostinho, na outra obra dele, que é a obra sobre a disciplina cristã, ele vai tratar em algumas partes sobre isso, né? Como é que eu devo amar o próximo, né? E é interessante que Santo Agostinho ele tem alguns conceitos que nós vamos ver depois em vários momentos da teologia, da filosofia. Muito particularmente, eu vou comentar numa coisa que eu gosto muito, que é a filosofia personalista de Karol Wojtyla, que ele vai ter esse mesmo conceito de próximo, que é o conceito bíblico, evangélico, mas é o conceito que Santo Agostinho apresenta aqui nessa obra. Então, como eu devo amar o próximo e como eu devo amar a mim mesmo? Essa parte do amar a si próprio é fantástica, porque nos ajuda a discernir, é o que eu quero falar também brevemente, o que é o amar a si mesmo cristão e o que é esse amor próprio que a gente vê tanto aí nas redes sociais, né? Não, você tem que se amar, tem que ter amor próprio, tem que ter isso. A gente escuta tanto isso, né? Eu vejo nas postagens, escuto as pessoas falando, mas existe um grande perigo por trás. Primeiro de idolatria e depois de medo de amar. E o amar a si mesmo, cristão, não tem nada a ver com esse amor próprio que estão difundindo aí. E é o que eu quero partilhar agora com vocês. Seguindo, né, a reflexão de Santo Agostinho, acrescentando algumas coisas. Então, vamos ouvir um pouco Santo Agostinho. Ele diz assim: cada homem é o próximo de cada homem. Então, a primeira coisa é considerar amar a Deus sobre todas as coisas, perfeito. Mas amar o próximo. Tá, mas quem é o meu próximo? Né? Jesus fala aquela parábola no Evangelho, né, para mostrar que o próximo é um outro ser humano como eu, é qualquer pessoa humana, independente de religião, independente de cultura, de nacionalidade, de status social, se é rico, se é pobre, enfim. O único conceito, o conceito que define o meu próximo é que seja uma outra pessoa humana como eu. Então, toda pessoa humana é objeto do meu amor. Santo Agostinho diz assim: qual é a palavra breve e completa? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois preceitos dependem toda a lei e os profetas, como sabemos. Eis o que ensina a casa da disciplina, né, que é a igreja, né, por causa da obra que ele fala. Amar a Deus, amar ao próximo. A Deus como Deus, importante isso. E ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu amo a Deus como Deus. Deus, é uma outra realidade. E eu amo ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Ou seja, o próximo, eu tenho como ter um modo de relação de amar, de parâmetro para amar, porque o próximo ele é um ser humano como eu. Então eu posso ter o parâmetro de como amar o próximo olhando no amar a si mesmo, porque eu também sou uma pessoa humana. E se eu devo amar a todas as pessoas humanas, é óbvio, por dedução lógica, que eu devo me amar a mim mesmo, né, também. Então vamos lá. De fato, não encontrarás alguém como Deus para que te seja dito: ama a Deus como ama a este. Deus é único. Mas com relação ao próximo, diz Santo Agostinho, saberás que o amas a partir do teu próprio amor. Como eu sei que eu amo meu próximo? Isso que é o ponto interessante, que eu acho que talvez até novidade para muitos. Né? Como é que eu sei que eu amo o próximo? A partir do modo como eu amo a mim mesmo. Aí que ele vai ensinar como é que a gente deve se amar a si mesmo. Vai ficar relacionado as duas coisas. Pois és igual ao teu próximo. Queres saber como deve amar o próximo? Olha para ti, para o quanto amas a ti,
e dessa maneira ama o próximo sem errar. Porque o modo como eu me amo é o modo como eu amarei o meu irmão. Sem erro, será sempre dessa maneira. E a gente vai entender agora por quê. Quero aproximar-te de teu próximo, para que o ames tanto quanto amas a ti mesmo. Quero, mas hesito, pois quero te dizer, ama teu próximo como a ti mesmo. Por isso preciso agora discorrer sobre como deves amar a ti mesmo. Só saberás como amar o teu próximo quando aprenderes a amar a ti mesmo. Não me interpretes mal, diz Agostinho. Não posso deixar passar facilmente a ocasião, pois se trata de uma pessoa. E não se pode amar uma pessoa de qualquer jeito. Tu és um homem, mas o teu próximo são muitas pessoas, são todas as pessoas do mundo, né? Pessoas humanas. Não deves entender o próximo como teus parentes próximos. Né? Quem é o meu próximo? Né? Como no Evangelho, é meu pai, minha mãe, é meus irmãos, é meu primo, é as pessoas que eu tenho contato, perto. Né? Não. Santo Agostinho ensina. Cadê? Não deves entender o próximo como teus parentes próximos, como teu irmão ou cunhado ou outros. Toda pessoa é o próximo de todas as outras pessoas. É a definição também, né, que depois Karol Wojtyla, né, que é São João Paulo II, vai usar na sua filosofia personalista. Né? O próximo é toda pessoa humana como eu, independente de qualquer realidade social, religiosa, enfim. Porquanto se diga que o pai é próximo ao filho e o sogro próximo ao genro, não são tão próximos quanto uma pessoa é próxima de outra. Agora vem uma coisa além, né? Para nós cristãos, além do fato de ser uma pessoa humana como eu, tem uma outra relação também que nos ajuda a entender a como amar o próximo. Mas se acreditamos serem próximos somente os que nascem na mesma família, pensemos em Adão e Eva e seremos todos parentes. Agora vem o detalhe. E se somos irmãos enquanto pessoas, mais ainda somos irmãos como cristãos. O homem tem Adão como pai e Eva. Tem Adão como pai e Eva como mãe. O cristão tem Deus como pai e a igreja como mãe. Né? Que bonito isso, né? Padre, não é uma contradição? O senhor diz que o próximo é qualquer pessoa, independente de religião, mas isso não anula, isso eleva ainda mais. Né? Se o fato de que a humanidade de Adão e Eva, de sermos da mesma descendência humana, ser humanos como os outros, já nos faz irmãos, imagine quando vemos como cristãos que temos em Deus o mesmo Pai e na igreja a mesma mãe. O fato de sermos cristãos eleva ainda mais a nossa responsabilidade de irmãos, de amarmos o nosso próximo. Né? Então, como amar a si mesmo? Aqui vem o discernimento, que eu acho que é o que eu acho mais útil, né, digamos assim, para as meditações dessa quaresma e o ponto mais central dessa live junto da parte do amor a Deus. Santo Agostinho vai nos ensinar como amar a si mesmo. Nos dar uma breve consideração, porque existem outras coisas, mas também só vou fazer essa. Como eu devo amar a mim mesmo? Muitas pessoas não se amam, não sabem nem como amar a si próprio nem a Deus. Então vamos ver o que Santo Agostinho nos diz e refletir alguma coisa sobre isso. Em poucas linhas ele diz assim: vede, pois, quantos são os próximos de cada pessoa. Todas as pessoas com as quais um homem se encontra, todas as pessoas com as quais um homem pode se unir, são seus próximos. Já está claro. Por isso devemos discorrer sobre como amar a si mesmo, já que o amor inclui tantas pessoas. Que ninguém se irrite com o fato de eu discorrer sobre essa questão. E que ele vai dar uma dura agora, né? Enquanto discorro a esse respeito, cada um reflita sobre si próprio. Por que discorro sobre isso? Aonde quero chegar? Discorro para que cada um examine a si mesmo. Essa reflexão deve ser para nós uma reflexão, uma meditação para essa quaresma. Para o meu amor, como estou amando. Né? Para que cada um examine a si mesmo e compreenda a si mesmo, não se escondendo, não mentindo para si mesmo, quando souber o que eu vou dizer.
para que cada um se coloque diante de si mesmo convicto do que está fazendo. Enquanto eu falo, que cada um faça esse exame de consciência, sem que eu saiba o que cada um pensa. Cada um no seu juízo com Deus saberá. Então vamos lá. A questão é a seguinte: de que jeito amas a ti mesmo? Essa é a pergunta que Agostinho nos faz. Cada um agora pudesse se perguntar, né? Como é que eu me amo a mim mesmo? Eu já parei para refletir sobre isso. Como eu me amo? Como eu amo a mim mesmo? Porque o Senhor diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas como eu me amo? Ou mais ainda, de que jeito eu me amo? E mais ainda, eu me amo? Quem quer que sejas tu que me ouves, ouve a Deus através de mim, nesta casa da disciplina, que é a igreja. E então pensa em como amas a ti mesmo. E perguntando, responde a ti mesmo: sim, eu me amo. Pergunta a ti mesmo se alguém se odeia. Você conhece alguém que se odeia, né? Eu me odeio, né? Eu não me amo. Normalmente todos dizem, eu me amo. Mas será que as pessoas sabem se amar? E aqui Santo Agostinho vem com a chave central. Se alguém se ama, não ama o mal. O primeiro ponto de discernimento. Se alguém se ama, não ama o mal. Pois se ama o mal, não sou eu quem diz, mas o Senhor, mas o Salmo. Quem ama o mal, odeia a sua alma. Quem ama o mal, odeia a sua alma. Salmo 10:6. Várias passagens da Escritura nos ajudam a sintetizar essa reflexão, essa compreensão, né? Como, por exemplo, eu separei aqui em Provérbios 29:24, diz assim: o cúmplice do ladrão odeia a si próprio, ouve a maldição, mas não denuncia. Ou seja, o cúmplice do ladrão odeia a si próprio. Ou seja, nós colocamos de forma universal, né, o ladrão como um mal. Se ele odeia o mal, ele odeia a si próprio. Quem ama o mal, odeia a sua alma. Então, se amas o mal, ouve a verdade. Não a verdade que sussurra, mas a verdade que te diz em alta voz que tu te odeias a ti mesmo. Se tu amas o mal, se tu amas uma realidade de pecado, podemos dizer assim, ou seja, o amor está relacionado a uma questão moral. Se eu amo aquilo que Deus rejeita, ou seja, sintetizamos o pecado, né? Tudo aquilo que Deus rejeita. Se eu amo o pecado, então eu não sou amigo de Deus. Porque amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Mas se eu amo aquilo que ofende a pessoa amada, então eu odeio a mim mesmo. E odeio, na verdade, a quem eu digo que amo. Por exemplo, um homem casado, né? Ele tem a sua esposa, seus filhos e sua família. E ele ama, digamos assim, passa a amar, se deixa encantar por uma mulher que se apresenta para ser sua amante. E ele então passa a amar a essa amante. Né? Então o que ele está fazendo? Né? Ele não está amando, né? Ele está se odiando. Né? Ele odeia a sua alma. Aí aqui em que sentido? Porque o que eu estou amando, na verdade, é algo que prejudica a minha alma. É algo que fere em mim, na verdade, o que é o amor. Porque o homem que ama, o homem casado que ama, ele não pode amar, ele não pode cometer adultério e amar uma amante. Porque ele está odiando a si mesmo. Ele está odiando a própria essência dele como homem, como esposo, como marido. Ele está dizendo, eu não me amo como marido. Eu não me amo, eu não sou um homem que tem a minha própria palavra que eu dei no altar à minha esposa. Eu não me amo a mim mesmo. Por isso Santo Agostinho sintetiza dessa maneira. Quem ama o mal odeia a sua alma. Dá para entender até aqui o modo de... Estou tentando falar do modo mais assim simplificado possível, né? Tem outras expressões mais técnicas, mas eu uso mais essa expressão assim, como numa conversa, né? Então, quem
ama o mal odeia a sua alma. Ou quem ama o mal odeia a sua alma. Ou seja, quem ama o pecado, ou seja, a gente volta lá para o começo do amor a Deus. Se eu quero me salvar, eu quero alcançar a salvação, para amar a Deus, me deixar ser amado por Deus e no céu também amar todas as pessoas que eu amei na terra que se salvaram. Então, no momento em que eu amo o mal, que é um pecado que me tira a vida eterna, eu estou tirando a imortalidade, a minha imortalidade da vida eterna. Estou lançando, direcionando o meu caminho para a gena, né? Para o diabo, para o inferno, como as expressões de Santo Agostinho. Então, se eu amo algo que é pecado, que me leva para ir para o inferno, então se eu amo esse mal, então eu odeio a minha alma. Dá para entender aqui, né? É simples o raciocínio até. Então ele continua dizendo: a verdade que te dizem em alta voz diz que se tu amas o mal, tu odeias a ti mesmo. Quanto mais dizes que te amas, mais te odeias, pois quem ama a maldade odeia a sua alma. Quem ama o mal e o pecado, a maldade como um todo, odeia a sua própria alma. O que direi da carne, a parte mais desprezível do homem, odiando a alma, como se pode amar a carne? Os que amam o mal e odeiam suas almas, tratam a carne torpemente, ou seja, vivem de forma, né, descuidada. E eis que nós percebemos quando nós cometemos um pecado grave, um pecado mortal, né? Nós devemos chorar os nossos pecados. Por isso que a Quaresma é esse tempo de meditação, de olhar para a própria vida a partir do amor. Estou amando a Deus, estou amando a mim mesmo, né? Vamos já chegar no amor ao próximo também. Estou amando a mim mesmo, ou seja, eu estou conduzindo a minha vida, a minha existência para o que é o verdadeiro amor, que é Deus. O modo como eu vivo e amo me levará para a vida eterna. Para amar a Deus, para estar junto aos anjos, aos santos, aqueles que entraram na eternidade, onde só há amor. Porque não esqueçamos, no inferno não existe amor. No inferno ninguém vai estar lá assim, ai como estou arrependido, porque não amei a Deus, agora estou vendo todo mundo lá no céu e eu aqui sofrendo. Não. A desgraça do inferno é porque no inferno não se ama. No inferno a pessoa permanece viva, imortal, mas não experimenta mais o amor. No inferno, a pessoa condenada ao inferno, ela passa a odiar a Deus e as pessoas como os demônios odeiam. Se nós no amor somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, a alma condenada ao inferno, ela passa a ter os mesmos sentimentos dos demônios. Ela passa a odiar como os demônios. E nós precisamos meditar sobre essas coisas para trabalhar para a nossa salvação. Para realmente bater no peito e dizer, Senhor, como eu estava cego ao abraçar e cair em situações que me afastavam de Ti, coisas que eu sei que são pecado. Porque primeiro me separam do Teu amor, do amor que é o único. E me podem lançar no caminho, me lançarão se eu não me cuidar, no caminho de perdição, de inferno, onde eu não mais amarei, mas somente odiarei para sempre. Isso é algo terrível, né? Terrível. Se pegamos as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, de tantos outros santos, né? Poderemos aprofundar isso também depois. Né? Então, aí aqui vem, então se eu entendo aqui, né, para a gente sintetizar essa ideia, essa breve consideração. Então, amar a si mesmo é amar o amor, é amar o bem e a verdade, é amar a Deus, é ser amigo de Deus, amar o que Deus ama, rejeitar o que Deus rejeita. Assim eu amarei a mim mesmo de verdade. Mas no momento que eu amo o mal, eu estou odiando a mim mesmo. Por isso que quem diz, né, eu amo tal coisa, eu me amo e eu faço isso, que eu sei que é uma situação de pecado, então na verdade, essa pessoa está dizendo, eu me odeio a mim mesmo. Porque isso que eu quero amar
é algo que não é amor, é algo que me conduzirá a um estado eterno de vida onde eu não mais amarei, mas somente irei odiar. Que coisa horrível, né? E a partir disso, a gente vai entender que Santo Agostinho ensina então o quê? Como é que eu sei que eu amo o próximo? A partir do modo como eu olho, como eu amo a mim mesmo. Porque se eu amo a mim mesmo, ou seja, eu procuro bem a minha salvação, então é dessa mesma maneira que ao me aproximar do outro, eu irei com ele caminhar para isso e levá-lo para isso. Mas se eu amo o mal, ou seja, se eu amo o mal, então odeio a minha alma, porque estou levando-a para a condenação eterna, então se eu me amo dessa maneira, o que será de mim ao amar o próximo? Porque amarei, na verdade, odiando, e poderei levar o meu próximo não para o amor, mas para o mal. Dá para entender aqui, né? Eu vou ler agora com as palavras de Santo Agostinho essa transição. A partir da compreensão de que amar a si mesmo é amar o bem, é amar a verdade, é amar a Deus, ser amigo de Deus, desejar a imortalidade e a salvação eterna, então é a partir desse modo de amar que eu vou olhar como é que eu amo meu irmão. Porque se eu amo a Deus, as mesmas coisas, rejeito as mesmas coisas de Deus, ao me aproximar de alguém do meu próximo, eu vou querer o quê? Estabelecer uma amizade, uma relação onde com ele eu ame o que Deus ama e rejeite o que Deus rejeita. Ou seja, eu conduzirei, eu realmente amarei o meu próximo, na medida que eu me amo, porque trabalho para a minha salvação. Dá para entender até aqui? Vamos ouvir as palavras de Agostinho. E se amas o mal, como podes querer que te seja confiado o próximo? Para que o ames tanto quanto a ti mesmo? Se tu amas o mal, você é uma pessoa má, que ama o mal, que trata o mal como um bem, que amas o mal, odiando a tua própria alma, como tu pode querer que te seja confiado o próximo? Aqui, essa é outra live, é outra conversa, mas sim, você aplica aí, isso é um conceito universal que você pode aplicar para várias realidades. Por exemplo, na educação dos pais para com os seus filhos. É verdadeiro pai e mãe e educa bem o seu filho, o pai e a mãe que ama a si mesmo. E amando a si mesmo, tendo essa verdade diante de si, amará e educará os seus filhos no mesmo caminho. Ensinará essa relação, amando o que Deus ama, rejeitando o que Deus rejeita, assim o educarei. E assim o educarei para o amor. Seria um pai e uma mãe que educa para o amor. Entendeu? Esses conceitos podem depois cada um aplicar no seu próprio estado de vida, né? Então ele diz assim: se amas o mal, como podes querer que te seja confiado o próximo, para que o ames tanto quanto a ti mesmo? Ó homem, o que estás perdendo? Se de fato amas a ti mesmo, mas de um modo que te perdes, certamente perderás aquele a quem amas como a ti. Olha que forte isso, né? Se de fato amas a ti mesmo, mas de um modo que te perdes, certamente perderás aquele a quem amas como a ti. Se eu amo, desconsiderando a vontade de Deus, e amo o mal, passando assim a odiar a minha alma, naturalmente eu irei amar as pessoas dessa mesma forma, levando elas a amar o que é mal. E assim também irei fazer perder, ou seja, serei um mau caminho, uma má amizade, um mau próximo, para aquele a quem eu amo como a mim mesmo. Dá para entender isso aqui? A gente dá a relação das nossas amizades. Né? Quem são nossos amigos? Nós somos amigos para os outros? Somos próximos realmente? Porque aqui é um detalhe belíssimo. Eu só vou amar o meu próximo verdadeiramente quando eu amar a Deus verdadeiramente. Só ama o próximo, seja o próximo em qualquer relação, o irmão, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, a todos. Só amarei verdadeiramente esse meu próximo que Deus coloca diante de mim quando eu amar a Deus
também de verdade. Porque quem ama a Deus ama a si mesmo, mas quem ama o mal odeia a sua alma e amará mal o próximo. E olha o que Santo Agostinho diz, né? Diz assim: então, se te amas assim, ou seja, amando-os o mal, odiando a tua alma, podendo caminhar para o inferno, para a perdição, e não para o amor eterno com Deus, se te amas assim dessa maneira, má, eu preferiria que tu não amasses ninguém, pois assim perder-te-ias somente a ti. Que forte isso, né? Se amas assim, se não amas a ti mesmo, na verdade, se te amas assim, odiando a tua própria alma, eu preferiria que não amasse ninguém, pois assim perder-te-ias somente a ti mesmo. Deves corrigir teu jeito de amar, ou deves afastar-te de qualquer relacionamento. Olha isso aqui. Né? Deves corrigir teu jeito de amar. E aqui entra, né, a penitência quaresmal, a penitência cristã como um todo. E aqui a gente entra nessa mentalidade do mundo hoje. Não, tem que amar a si mesmo. Eu tenho que fazer tudo o que eu quiser. Eu tenho que amar a minha personalidade do jeito que eu sou. Né? Eu quero encontrar alguém que me ame do jeito que eu sou. Né? Ele não quer amar a pessoa do jeito que ela é, mas quer que me ame do jeito que eu sou, sem considerar que o nosso amor é desordenado, a nossa vontade é desordenada. Eu não posso dizer eu sou eu, me idolatrem, me amem, né? Amem o Padre Marcelo do jeito que eu sou plenamente. Não. Eu tenho consciência dos meus pecados. Eu tenho consciência que eu preciso fazer penitência. Que eu preciso aproveitar muito essa quaresma para tomar consciência que eu sou um pecador, que eu tenho vícios, que eu tenho indisciplinas, que eu não amo as pessoas ao meu redor e nem as pessoas como um todo, como Deus quer que eu ame. E aqui entra a essência da penitência quaresmal. Por que eu vou me penitenciar? Para que eu ame. Como diz Santo Agostinho aqui, por que eu me penitencio, com as palavras de Agostinho? Para corrigir o teu jeito de amar. Para confrontar, para colocar diante de Deus o meu amor e dizer: Senhor, eu estou amando corretamente? É assim, isso é o amor? Como eu amo está bem? Eu te amo? Eu amo a mim mesmo? Ou será que eu estou amando o mal e assim estou odiando a minha própria alma, levando-a para a perdição? Deves corrigir o teu jeito de amar. Devo fazer penitência. Devo me sacrificar. Por quê, Padre? Por amor. Por amor a Deus. Por amor a si mesmo. E por amor ao próximo. E aqui já um primeiro parênteses. Esse amor a si mesmo já dá para perceber que não tem nada de egoísmo. Não é esse amor próprio que a gente vê falar tanto aí hoje, é moda na internet. Se ame, se amar a si mesmo, ou seja, despreze os outros, né? Se alguém vier lhe chamar a atenção, né? Rejeite, não, me aceitem do jeito que eu sou. Peraí, mas como é o jeito que tu és? Como é o jeito que tu amas? Tu estás amando como Deus ama e rejeitando o que Deus rejeita? Porque senão tu precisas também, eu preciso corrigir o meu jeito de amar. Dá para entender até aqui, né? Não é difícil essa percepção. Mas é muito interessante. Santo Agostinho nos ajuda a ter um critério, a saber como eu devo amar o próximo. Opa, primeiro eu tenho que saber como eu me amo a mim mesmo. Porque se eu não me amo a mim mesmo, à luz de Deus, eu não saberei amar ao meu próximo. E um sinal de que eu não amo a mim mesmo é também um sinal de que eu não estou amando a Deus. Porque eu não posso dizer, né, o homem casado dizer para a esposa: eu te amo, você é tudo para mim. Né? Eu tenho aquela amante que eu vou lá uma vez por semana. Olha, mas eu te amo, minha esposa, com todo o meu coração. Né? Alguma esposa acreditaria nesse amor? De forma alguma. Porque isso não é amor. Né? Porque ele não ama a si mesmo primeiro. E não amando a si mesmo, não está amando nem a amante, porque está levando ela para o inferno junto com ele, e não está amando a sua esposa, porque a fará sofrer, né, com o seu pecado, com a sua infidelidade. Então, deves corrigir teu jeito de amar, ou deves, olha que interessante,
ou deves afastar-te de qualquer relacionamento. Se a gente parar para pensar, né? Muitos namoros, relacionamentos, né? Aí, os jovens, né? Namorando de qualquer maneira, muitas vezes pela atração, por isso, por aquilo, né? Ou qualquer amizade, situações que você sente que aquilo ali está lhe levando para um mau caminho, deveríamos refletir, né? Como diz São Felipe Neri. E depois, né? Se eu continuar nesse mau caminho, e depois o que acontecerá? Né? Porque às vezes nós falhamos e só fazemos o depois, né? E não antes. Afasta-te de qualquer relacionamento, ou seja, não te aproxima de alguém, não promete amor a alguém que você sabe que não ama, que não vai amar. Né? Algum jovem chega assim, padre, será que eu devo namorar com essa menina ou não? Eu pergunto, tu a ama? Tu amas a ela? Tu queres um relacionamento sério com ela? Tu és capaz de dedicar a tua vida a ela? Tu pensa em refletir sobre isso? Não, padre, é só porque ela é bonita, me sinto sozinho. Não, isso não é amor. Isso não é o amor que leve nem a um namoro. Muito mais a um casamento. Então, primeiro, analisa no teu coração. Eu amo? Ou seja, eu me aproximo do outro com a reta intenção. Ou seja, que o que eu vou dar a essa pessoa é algo que a levará para Deus e para o amor verdadeiro? Ou é algo que a poderá levar para o mau caminho? Né? Ele diz, então é melhor se afastar de qualquer relacionamento. É um modo de dizer, né? Ou seja, não te aproximes de ninguém sem antes amar a si mesmo. Ou seja, sem antes estar amando a Deus, sendo amigo de Deus, amando o que Deus ama, rejeitando o que Deus rejeita, tendo consciência da imortalidade da tua alma, caminhando para o céu e querendo que todo aquele que se aproximará de ti caminhará para o céu. Né? Então vamos caminhar, né? Para me estender já mais que o que eu deveria, pensei, né? Então ele continuará fazendo essas mesmas considerações, né, em várias páginas e trechos. Né? Então ele vai dizer só mais um detalhe que ele fala que é interessante. Então, se eu não amo a mim mesmo, mas odeio a minha alma assim, farei um mal ao me aproximar de alguém. Ele diz, queres embriagar-te com aquele a quem amas como a ti mesmo? E dizes, bebamos o quanto pudermos, bebamos hoje. Vês, amas ao ponto de trazeres para ti aquele que amas, para que faça o que tu gostas, ou seja, o mal. Pessoa humana, assim, ama como os animais, ou seja, pelo instinto. Não tem consciência, é um nécio, é um insensato. Deus fez os animais, olha que interessante isso aqui também, que eu acho muito interessante. Deus fez os animais com os rostos prostrados ao chão, procurando na terra o seu alimento. Mas a ti, ó homem, ergueu em 2 pés sobre a terra, quis que a tua face olhasse para o alto, que o teu coração não esteja em desacordo com a tua face. Olha que bonito isso. Os animais normalmente estão com a cara, né, com o rosto voltado para o chão. Mas o homem é aquele que pode, né, tem a cerviz, né, que pode olhar para o alto, que pode olhar para o céu. Então que a tua conduta, que o teu coração não esteja em desacordo com a tua face. Não tenhas o coração voltado para as coisas baixas, enquanto a tua face se volta para o alto. Que bonito isso. Isso me lembra a passagem de Daniel, do julgamento de Susana. Né? Pode olhar Daniel, capítulo 11, se não me engano. Né? Que os juízes iníquos que queriam tomar, né, desejavam sexualmente a Susana, vendo que ela não cedia, vão condená-la injustamente. E tem um detalhe dessa passagem que sempre me tocou muito, que diz assim, que os juízes mantinham seus olhos para baixo, para a terra, para não ver a Deus e o seu justo juízo. E na outra hora, quando fala de Susana, diz, Susana mantinha os seus olhos para o alto, esperando a justiça e a misericórdia de Deus. Olha, um simples detalhe, né? Uma imagem, né? Como pode nos ajudar. Santo Agostinho diz, os animais foram feitos com o rosto para a terra, para buscar na terra o seu alimento. Nós somos feitos com a face para o alto,
para podermos vermos a Deus e esse amor que desce para nós. Então, que o teu coração não esteja em desacordo com a tua face. Ou seja, fomos criados para o alto. Aí lembrando, eu me lembro agora, não Santo Agostinho não fala, mas eu lembro a passagem de Susana, do julgamento de Susana em Daniel 11. Os juízes iníquos olham para a terra, para não ver os justos juízos de Deus. E já Susana diz, olha com os olhos voltados para o céu, esperando a justiça e a misericórdia de Deus. Adão e Eva se esconderam de Deus, olharam para baixo, ou seja, o pecado nos faz se comportar como animais, a esquecer a imortalidade da alma, a esquecer a vida eterna, a esquecer o sentido da nossa existência. Por isso que o pecado e a morte, por isso que ele diz, quem ama o mal odeia sua alma, porque fecha-se para a verdadeira razão de existir do seu ser. Interessante isso. Então ele diz, ouve a verdade, corações ao alto. Essa expressão foi colocada na nossa liturgia eucarística. Santo Agostinho dizia essa expressão, alguns santos também. Corações ao alto, nós dizemos no início do prefácio da Santa Missa. Corações ao alto, que nós respondemos, o nosso coração está em Deus. Ou seja, que a minha face, o modo como eu fui criado e constituído para olhar para o céu, que o meu coração esteja de fato vivendo a verdade do meu ser, que está voltado para o alto, corações ao alto. E nós dizemos juntos, o nosso coração está em Deus. Isso é belíssimo, da nossa fé, da nossa liturgia. O que significa então, diz Agostinho, ter o coração no alto? Senão aquilo que foi dito antes, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. O amor não causa mal ao próximo. Se você ama de verdade, você não causará o mal ao próximo. Me lembra uma frase que as pessoas usam de Santo Agostinho. Eu via muito, mesmo há muitos anos, antes de entrar no seminário, eu via as pessoas dizerem isso assim. Santo Agostinho diz, ama e faze o que queres. Vocês já ouviram essa expressão, Santo Agostinho diz, ama e faze o que queres. E as pessoas usam essa frase, essa palavra de Santo Agostinho, que eu nem me lembro onde tem escrito essa parte de Santo Agostinho, para usar de forma maliciosa, para dizer assim, não, você pode fazer qualquer coisa, pode até cometer pecados, pode fazer o que quiser da tua vida. O importante é que ames, ou seja, um amor relativista, um amor relativo. Um amor que é tanto amar o bem a Deus, como é também o mal e odiar a própria alma. Então, não é bem assim. Quando Santo Agostinho diz, ama e faz o que queres, então a gente agora entende melhor o que é que Santo Agostinho está querendo dizer com isso, com aquilo que a gente está vendo as palavras dele aqui agora. Ou seja, amar para Santo Agostinho não é fazer qualquer coisa. Amar é amar com Deus, para Deus. Amar o que Deus ama, rejeitar o que Deus rejeita. E amar a si mesmo, ou seja, trabalhar para a sua salvação. Porque quem ama o mal, odeia a sua alma. E também fará mal e conduzirá ao mal os seus irmãos, o seu próximo. Então, ele completa com isso. Isso é muito bonito. Eu quero terminar, já vamos se alongando mais que o que eu havia programado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu posso tentar ver de responder, assim, mas no geral o que eu tinha para comentar era mais ou menos isso. Eu vou finalizar com uma palavra dele aqui também, que eu gosto muito. Ele diz assim, em resumo, ama ao próximo e basta. Ou seja, ama. Santo Agostinho diz assim, se você entender o que é amar, ama o teu próximo e basta. Ou seja, você vai entender como você deve tratar a pessoa. Você saberá como amar o teu próximo se você amar. Se você amar a si mesmo. Amando também, claro, amar a si mesmo é amar a Deus, caminhar para Deus. Como aquilo que dizia no início, Ele falava, e se Deus te dissesse, pode fazer o que quiser, até pecar, não irás para o inferno, irás para o céu, mas não ficarás comigo? Os santos verem isso como horror. Não. Eu não quero só não ir para o inferno, eu não quero só estar no céu, onde tem uma rede para eu me deitar e ficar lá, igual aquelas imagens
a vezes espírita, ou assim, que o céu é um jardim com um monte de rede armado no tronco das árvores, a gente se balançando, descansando na preguiça eterna, né? Não, o céu é amor, né? O céu é amar. O céu é amar para sempre com perfeição. Né? Se o cristão, se a vida cristã é crescer e tender à perfeição, se o sacerdócio, se a vida consagrada, né? Quando eu faço algum retiro ou dou alguma palavra para as religiosas, né? Freiras, frades, pessoas consagradas, né? O que é a vida consagrada? Crescer na perfeição. Caminhar na perfeição do quê? Do amor. Né? Dentro do carisma religioso. Mas isso é também geral para todos nós. O cristão é aquele que deve crescer no amor. Não podemos ser medíocres para com Deus. Fazer só o mínimo necessário para não ir para o inferno. O mínimo necessário para não estar em pecado mortal. Isso é mediocridade. É o cristão medíocre. Né? Ou esposo. Né? Se é difícil às vezes imaginar isso para Deus, traduz no amor humano. Né? É o esposo que diz assim, eu vou amar a minha esposa só o básico. Eu vou dar bom dia para ela, vou beijar, vou dar as coisas dentro de casa. Pronto, depois eu acho que é o suficiente, eu vou ali, faço as minhas coisas, vivo a minha vida e pronto. Não há doação. E aqui eu lembro também as palavras de Santa Teresinha. Né? Santa Teresinha diz assim, né? Eu sempre lembro, quem me conhece sabe que eu lembro muito essa palavra de Santa Teresinha. Né? As relíquias dela estão aqui pelo Brasil, vai vir pela nossa diocese, com a graça de Deus eu irei vê-la pessoalmente, né? Mais uma vez que eu já vi. Não dessa vez. Né? Santa Teresinha diz assim, aimer, c'est tout donner, e donner soi-même. Amar é tudo dar, e dar-se a si mesmo. Acho que essa frase de Santa Teresinha pode coroar, né, essa reflexão, essas considerações sobre amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Amar é tudo dar, e dar-se a si mesmo. Amar não é só um fazer coisas. Amar não é só fazer algo para alguém ou para Deus. Né? Amar é tudo dar, é verdade. A gente tem que fazer coisas para o outro. Né? Mas amar é, sobretudo, dar-se a si mesmo. Eu só posso dizer que eu amo quando eu percebo que eu me dou a mim mesmo. O amor é fazer de si próprio um dom de amor. E se olhamos para Deus, Deus se deu a nós em Cristo. A prova maior do amor de Deus é que Ele se deu a nós. Morreu por nós. Nos criou imortais para nos amar para sempre e para que nós possamos também amar a Ele para sempre. Então, amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. Eu posso ver que eu cheguei à plenitude do amor quando eu percebo que eu me dou a mim mesmo. Naquilo que eu faço, eu me dou inteiramente. Por amor a Deus e por amor aos meus irmãos. Por amor a Deus e ao próximo. Porque eu me amo a mim mesmo. Não esse amor egoísta, que é fazer o que bem quiser e todos têm que me aceitar de qualquer maneira. Não. Mas amar a si mesmo é amar a minha alma, amar o meu ser, a minha existência, que foi criada imortal para entrar na eternidade do céu e viver no amor para sempre. Eu me amo quando eu trabalho para chegar ao bom termo da minha salvação, daquilo para o qual eu fui criado e existo. E eu odeio a minha alma e a mim mesmo, quando eu amo o mal e o pecado. Estou assim caminhando para a hiena, para o diabo, para o inferno, para os demônios. Deixando de amar, passando a nunca mais amar e a viver a eternidade, o resto da minha imortalidade, né? Odiando a Deus, olhando para Deus e dizendo, eu te odeio com todas as minhas forças. O inferno, meus irmãos, é isso. É a alma perder para sempre o amor. Não se arrepende. E diz para Deus, eu te odeio com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. É a máxima da desgraça humana. Por isso que diz, uma enfermidade, um problema, isso é nada diante do maior mal que pode existir, que é a nossa condenação eterna. Uma enfermidade, uma doença, um problema grande, perder algo, perder tudo, né? Ter uma enfermidade que me levará à morte brevemente, isso não é nada diante do verdadeiro mal, que é você amar o mal, que é o pecado, que é odiar a sua alma. Porque esses males dessa terra, você pode até usá-los como instrumento para a tua salvação.
para penitenciar e expiar os teus pecados. Nada supera o amor de Deus, né? Como diz aqui, né? Nada é pequeno se feito com amor. Né? Tudo só tem sentido, eu diria mais. Tudo só tem sentido se feito com amor na nossa vida. Né? Então ele diz assim, Santo Agostinho, né? Completando, concluindo. Mas, diz assim, em resumo, ama ao próximo e basta. Mas ama-o como amas a ti mesmo e não como odeias a ti mesmo. Que forte isso. Né? Ama o teu irmão. Em síntese é isso. Como é que eu amo ao próximo e a mim mesmo? Então, ama ao próximo e basta. Mas ama-o como amas a ti mesmo e não como odeias a ti mesmo. Então, essas breves considerações podem deixar para nós essa meditação quaresmal. Eu me amo a mim mesmo? Eu me amo a mim mesmo? Verdadeiramente? Eu sou amigo de Deus? Eu vou me penitenciar, eu vou fazer os sacrifícios que sejam necessários. Eu irei depois, por isso que eu vou falar para vocês depois, em 3 lives separadas, sobre a oração, sobre o jejum e sobre a esmola. Qual é a sublime importância dessas 3 realidades? Né? Para nos ajudar nisso, nesse caminho do amor a Deus, do amor a si mesmo e do amor ao próximo. Mas, Senhor, que eu me ame a mim mesmo, né? Que eu deseje o céu, que eu deseje estar contigo, né? Contigo para sempre. Se diz assim, como, né, Santo Agostinho fala, e se Deus dissesse, pode pecar, fazer o que quiser dessa vida, você vai para o céu, não vai para o inferno, mas é um céu onde eu não estarei. Né? Não, Senhor, não. Eu não quero só um lugar que tem uma rede para eu me balançar, né, na preguiça eterna. Né? Eu quero estar contigo para sempre. Eu quero amar, eu quero me converter, eu quero me penitenciar. Eu quero, né, como diz, eu quero tirar esse meu coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque eu quero estar para sempre contigo. E eu vou trabalhar e eu vou amar e trabalhar para a salvação de todos. Né? A vocação sacerdotal. Né? Por que é que eu estou fazendo essa live? Por que eu estou aqui com vocês, né? E aqueles que, pela graça de Deus, poderão assistir depois? Porque eu quero que vocês se salvem também. Né? A maior alegria que nós podemos pensar é querer que todas as pessoas que nós amamos, todos os nossos amigos, e até as pessoas que nós não conhecemos, mas que estão aí pelo mundo, que elas se salvem. Que eu possa amar a mim mesmo e chegar ao céu, pela graça de Deus. E que ao chegar no céu tenha a alegria de poder encontrar todos aqueles que eu amo e todas as pessoas possíveis. Né? Sabemos que infelizmente uns se perderão, já se perderam. Né? O inferno existe de fato. Né? Mas eu quero trabalhar para a minha salvação. Eu quero realmente tomar consciência, bater no peito de todos os meus pecados, fazer uma boa quaresma. E aqui eu dou um conselho quaresmal para vocês. Procurem já agora, nesses dias, até no máximo esse 1º domingo, quem ainda não se confessou, faça um exame de consciência, faça uma confissão agora, no início da quaresma. Não deixe para se confessar só lá perto, né, da Semana Santa. Obrigado também, né? Obrigado pelas palavras, né, que a gente está aí falando. Eu estou lendo, né? Não estou comentando todos, mas estou lendo com o coração. Faça um conselho do padre, né? Não é uma regra, mas um conselho quaresmal. Faça uma confissão agora. Faça um sacrifício. Trabalha, procura um lugar que tenha confissão. Pega no pé de algum padre aí, né? Os padres vão brigar comigo. Pega no pé de algum padre. Padre, eu preciso me confessar. Faz um exame de consciência mesmo, né? Eu acho que no Instagram do Padre Paulo Ricardo, naquelas abazinhas, naquelas bolinhas que eu não lembro agora o nome, eu acho que tem um link para um exame de consciência excelente. Tem um exame de consciência que o Padre Paulo Ricardo disponibiliza que é excelente, excelente. Né? Mas você pode encontrar outros na internet, pelos 10 mandamentos, por outras realidades. E a partir da sua própria vocação. Eu faço meu exame de consciência também como padre. Se você é casado, esposa, você faz o exame de consciência como cristão, mas também dentro da realidade da tua vocação, tá certo? Faça uma confissão agora. Procure se confessar ainda agora, nessa 1ª semana da quaresma. E depois faça de novo uma nova confissão.
já lá mais perto da Semana Santa, para entrar na Páscoa assim, realmente pedindo a Deus, Senhor, dá-me a consciência dos meus pecados, de que eu preciso fazer penitência, eu tenho que me conscientizar. Deus tem que me, como diz a expressão que agora me foge, assim, Deus tem que me convencer dos meus pecados. Deus tem que me convencer de que eu preciso me converter, que eu preciso amar mais. Porque ninguém nessa terra ama o suficiente. Nem um santo de 7º grau ama ainda o suficiente. Tem que aprender a amar mais. Né? Nunca se deixar... Assim, nós podemos lutar com Deus numa coisa, em buscar se deixar vencer em generosidade. Claro que Deus sempre vai vencer, mas a gente pode também jogar, brincar, digamos assim, né? Se é possível dizer essa expressão, de também vencer, lutar, né? Para vencer. Mas nós podemos entre nós, isso sim, buscar um ao outro, vencer em generosidade. Você com teu esposo, com a tua esposa, briguem um com o outro para tentar vencer o outro em generosidade. Para dizer assim, eu não me deixarei vencer em generosidade. Né? Eu quero amar mais. O que eu amo eu tenho que amar mais e melhor cada dia. Eu quero dar às pessoas que estão ao meu redor o meu amor. Porque cada um de nós é insubstituível. Eu vi uma vez o padre não, né? o Jordan Peterson, né? Que é um psiquiatra canadense, dizendo assim, não subestime o teu lugar na tua família. Não subestime o teu lugar em meio às pessoas com as quais você convive. Você é único para essas pessoas. Você é importante para essas pessoas. Você tem que amá-las. Você tem que fazer elas poder desfrutar de todo o bem que o teu lugar na vida delas pode oferecer para elas, de amor e de amar. Isso é algo assim muito profundo, muito belo. Né? Então Santo Agostinho nos diz isso, ama-o como amas a ti mesmo e não como odeias a ti mesmo. Tá bom? Eu vou concluir por aqui, tá bom? Tem uma última frase, última palavra de Agostinho, que com essa realmente é o que eu vou usar para encerrar, certo? Nós sabemos que Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus, né? A Cidade de Deus, onde diz que existem 2 cidades. Uma cidade, a cidade de Deus, não, a cidade, né, do maligno, né, a cidade do mal, que é uma cidade que busca amar a si mesmo até o desprezo de Deus. E existe uma outra cidade, a cidade de Deus. É uma cidade onde se ama a Deus até o desprezo de si. Quando diz ama a si mesmo até o desprezo de Deus, ou seja, naquele sentido que eu falava, do amor a si mesmo, amando o mal. Quem ama o mal, diz Agostinho aqui hoje, né? Odeia a sua alma. Essa é a cidade, né, dos homens, a cidade do mar. A cidade onde eu amo a si mesmo até o desprezo de Deus, ou seja, eu acho que eu posso me amar do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser, ao ponto de desconsiderar a moral cristã, de desconsiderar a vontade de Deus e fazer o que eu bem quiser da minha vida. Essa é a cidade dos homens, é a cidade que se perderá. É a cidade que passará. Mas nós queremos pertencer à cidade de Deus, que é a cidade que ama a Deus até o desprezo de si próprio. Então, o desprezo de si próprio, aqui no sentido que de desprezar aquilo que em nós é aquele amor errado, que é o amar o mal, que é odiar a sua alma. O desprezo de si, né? Isso aqui até talvez ajude a compreender melhor alguns conceitos de Santo Agostinho, né? Então, amar a Deus até o desprezo de si, ou seja, o desprezo de si enquanto o mal em mim, as minhas desordens. Nós temos que botar o pé no chão e dizer, nós temos dentro de nós desordens, imperfeições no amor e precisamos corrigir isso, né? Como vai dizer Santo Agostinho no texto que eu li para vocês. Né? Ele vai dizer, precisamos nos corrigir. Precisamos, então, corrigir o nosso jeito de amar. Mas nessa obra, voltando para a obra A Primeira Catequese aos Novos Cristãos, ele faz uma síntese muito interessante das 2 cidades. E essa é com que eu vou encerrar, né? Essa nossa breves considerações já estão ficando longas, né? São breves porque são poucas coisas. Eu estou só repetindo, né, para a gente poder ajudar a memorizar bem. É um método de ensinar, digamos assim. Eu gosto desse método de Santo Agostinho, de repetir várias vezes a mesma coisa. Parece redundante, repetitivo,
mas é uma forma de ajudar a assimilar, tá certo? Então Santo Agostinho fala sobre as duas cidades. Não vou ler a parte toda, vou ler só uma pequena parte. Diz assim: não nos deve impressionar o fato de muitas pessoas estarem de acordo com o diabo. Parece assim, a gente parece que esqueceu um pouco essa linguagem. Né? Que palavra estranha, padre, né? Mas é verdade. Né? Quem ama o mal, odeia sua alma, está em acordo com o diabo, ama o pecado, ama aquilo que o diabo quer que ele ame, né? Digamos assim. É duro, mas é a verdade. Quem ama a situação, o pecado, está em acordo com o diabo. Não nos deve impressionar o fato de muitas pessoas estarem de acordo com o diabo e poucas seguirem a Deus, porque também o trigo, em comparação com as palhas, é muito menos abundante. Assim como o lavrador sabe o que fazer com um grande acúmulo de palha, Deus também sabe o que fazer com a multidão de pecadores, que é nada para ele, para que o governo do seu reino não seja de nenhuma parte perturbado e deturpado. Não vai entrar no céu quem ama o pecado, quem está em amizade com o diabo. Tem que refletir isso. Nem por isso se pense que o diabo venceu, ao vermos tantas pessoas más e tanta maldade no mundo. Só porque atraiu muitas pessoas, porque com elas será vencido por poucas pessoas. Assim, aí ele faz uma síntese, né? Duas cidades se estendem desde o início do gênero humano. Aí se assim será até o fim dos tempos. Uma dos maus e a outra dos santos. Agora, olha que interessante isso. A gente não cai naquela tentação de dizer, né, que já está tudo separado. Não. Existe a cidade, duas cidades. Um dos maus, daqueles que amam o pecado e estão em acordo com o diabo e não querem se converter. E outra, a dos santos, daqueles que fazem penitência, que tomam consciência dos seus pecados e que buscam a Deus de todo o coração e buscam se santificar e viver isso que a gente partilhou nessa live. Amar a Deus, ter consciência da imortalidade da alma, que é um sinal e prova do amor de Deus, porque eu tenho que entrar na eternidade do amor e não cair na eternidade do ódio, junto com os demônios. Devo amar a mim mesmo, ou seja, buscar o bem da minha salvação, do amor, e não odiar a mim mesmo, amando o mal. E devo amar o meu próximo, ou seja, conduzi-lo também a esse mesmo amor. Amar o próximo é, então, desejar a salvação do outro. Podemos, entre tantas formas de sintetizar assim. Mas essas duas cidades estão agora misturadas quanto aos corpos, mas separadas quanto às vontades das pessoas. Olha que interessante. Mas no dia do julgamento, porém, serão separadas também quanto aos corpos. Olha que interessante isso. Quanto aos corpos, estão misturadas. A cidade de Deus e a cidade dos homens está aqui nesse mundo, está acontecendo. Existe a marcha dos santos, existe uma cidade de Deus que está caminhando ao longo desses séculos, né? Caminhando para o céu. Existe também uma cidade dos homens que ao longo dos séculos está caminhando para o inferno, para a perdição. Estamos agora misturados quanto ao corpo, né? Mas separados quanto às vontades das pessoas. A nossa vontade. O que é que eu amo? O amor faz com que o nosso intelecto, a nossa razão, direcione a nossa vontade. A nossa vontade é uma faculdade que ela é neutra. A nossa vontade ela se volta ou para o bem ou para o mal, ou para Deus ou para o diabo, de acordo com o que o nosso intelecto direciona. Então, por isso que a penitência ela vai o quê? Trabalhar a nossa vontade. Quero fazer tal coisa? Vai fazer não, vai fazer penitência. Vou educar a minha vontade. Por isso que a oração, o jejum, a esmola é uma educação da vontade, mas nós iremos tratar nas outras lives, né? É outro assunto, para não ficar muito extenso, fora da centralidade do tema. Mas estão separados quanto às vontades das pessoas. E aí cada um pode também unir a meditação dessa quaresma, né? Essa meditação. Então, qual é a minha vontade? Para o que a minha vontade tem se direcionado? Para as coisas de Deus? Para o bem? Para amar a mim mesmo, buscando a minha salvação? Ou será que a minha vontade está me chamando demais
para situações que são de pecado, de mal. Ou seja, que me levem a odiar a minha própria alma e a caminhar para a minha condenação. Então eu percebo que eu estou sentindo muita inclinação para uma coisa de forma muito intensa. Então isso é um sinal de que as coisas não estão bem. Uma tentação ou outra, uma perturbação ou outra é algo. Mas uma intensa e constante inclinação para o mal é sinal de que alguma coisa na minha vida está muito desordenada. Seja na disciplina dos meus dias, dos meus horários, seja eu estou olhando e perdendo tempo com muita coisa que me leva para o pecado. Né? O cara está na ambição da riqueza, né? Da avareza. Aí todo dia ele está lá abrindo os caras, não, esqueci agora, né? As pessoas que ficam ensinando a fazer day trade, a como é que ganha dinheiro de tal maneira, de tal forma, e como investir, como isso. Aí eu vou todo dia vendo mais e mais coisas que me levam para a avareza, ou seja, eu vou me tornar cada vez mais avarento. Isso vai se tornar uma loucura dentro de mim. Né? Ou então, a dimensão da contracastidade, né? Eu estou olhando coisas demais, postagem demais, e hoje a gente vê quanta imoralidade, quantas pessoas postando coisas imorais, até pessoas casadas, que impressiona, né? Postando coisas que não deveriam, se expondo de uma maneira que não deveriam. Né? Talvez até o modo de olhar, você sente que há uma malícia de cunho sexual. Né? Então se eu fico direto olhando essas coisas, vendo isso, essas postagens, essas histórias, uma hora eu poderei cair nisso, e cai mesmo, infelizmente. Né? Então se olhar, será que eu estou... Se a minha vontade está muito inclinada para uma coisa de forma muito intensa, é um sinal de que eu posso estar descuidando em alguma coisa na minha vida espiritual, na minha vida humana. Então, a penitência... Então, como é que eu vou escolher minhas penitências? A partir de como eu olho. Né? Se eu falo assim, faz renúncia de uma coisa, de outra. Pode ser, é bom. Mas eu acho que um caminho também... Eu vou falar quando eu falar sobre a oração e o jejum, e a esmola, eu vou falar mais sobre esse detalhe. Como a nossa alma age, né? Vontade, razão, as faculdades da alma. Eu vou falar mais sobre um pouco mais técnico, digamos assim. Mas agora não. Mas um critério que eu acho que pode nos ajudar a escolher a penitência quaresmal é olhar para mim mesmo, no próprio exame de consciência para eu me confessar nesses dias, né? Que eu espero que todos façamos. Né? Eu dizer, olha, o que é que eu percebo em mim que está mais inclinado, mais forte de inclinação para algo que eu sei que é contra a vontade de Deus, que é algo que me leva a amar o mal e odiar a minha alma. Eu percebo nisso, nessa dimensão, na castidade, na avareza, estou muito preocupado com riqueza, na inveja, eu estou invejando muitas pessoas, e ao invés de eu me alegrar com o bem do outro, eu estou me entristecendo porque os outros conseguem as coisas. Então perceber quais realidades da minha vontade estão mais fortes em mim, que eu vejo que é um mal, me puxando para o mal. E eu dizendo, né? E eu tenho que dizer assim, pois então eu preciso trabalhar mais isso, pois eu vou me perder nisso aqui. Né? Então, é nesse sentido. Então ele finaliza, né? Para finalizar as palavras dele, né? A gente poder ir dormir. Então, 2 cidades se estendem sobre o mundo, desde o início da criação, e será até o fim dos tempos. Estão misturadas contra os corpos, estamos todo mundo aqui vivendo nessa terra, mas já separadas quanto às vontades das pessoas. As pessoas más, as pessoas que não amam a Deus e não trabalham para a sua salvação, a vontade delas estão voltadas para 1 milhão de coisas. E as pessoas que amam a Deus estão voltadas para a sua santificação, para amar a Deus, para amar a si próprio, para amar ao próximo. Né? Ou seja, não é aquela divisão que todo mundo é 100% bom, 100% mal, mas existe um ponto de conversão. Eu não posso ficar toda hora em cima do muro. Eu tenho que dizer, eu estou caminhando na cidade de Deus ou na cidade dos homens? Estou caminhando para o céu ou caminhando para o buraco, para a condenação eterna? O que é mais forte em mim? O mal? Deus para mim é uma coisa secundária? Até caiu na loucura, né? De dizer da apocatástase, né? Não existe inferno, no final vai todo mundo voltar, né? Aquela heresia de Orígenes, né? Não, nós já existimos como princípio, nós vimos a terra, estamos penitenciando, mas quando morrer, todo mundo voltará para Deus, até os demônios voltarão para Deus. Não, isso é heresia, foi condenado no 4º Concílio de Constantinopla, se eu não me engano. Né? Não, estamos caminhando para o céu, para o inferno, isso é verdade. Para onde eu quero ir? Qual quero o meu destino eterno? E daquelas pessoas que eu amo?
Amar para sempre com Deus e ser amado por Deus e entre nós, irmãos próximos? Ou entrar na eternidade do inferno, odiando a Deus, odiando a todos? É muito forte, né, de refletirmos isso. Então, como está a nossa vontade? Eu tenho que fazer com que a minha vontade se incline mais para Deus, para superar. Aí vem a penitência, por isso eu vou me penitenciar, eu vou fazer sacrifícios para que eu possa amar mais, para que eu possa me corrigir dos meus erros, ou como, né, essa expressão que Santo Agostinho diz que é muito bonito. Então, deves corrigir o teu jeito de amar. Podemos até usar essa expressão, né? Para que é que eu vou me penitenciar? Para corrigir o meu jeito de amar. Para amar a verdade, a Deus e ao bem. Isso é amar a si mesmo, né? Mas quando eu amo o mal, então eu odeio a minha alma. E devo corrigir esse meu modo de amar. Porque eu não devo amar o mal. Tem uma santa, eu não sei se é Santa Bernadette, que perguntam para ela o que é o pecado, o que é um pecador. Eu não sei exatamente se é ela, mas eu sei que é muito bonita, é uma santa muito simples, muito humilde, camponesa. Não tinha instrução teológica nem nada assim, mas tinha a ciência infusa, né, a graça da fé de forma muito, muito sublime. E quando perguntam a ela o que é um pecador, ela diz assim: o pecador é aquele que ama o pecado. Que forte isso, né? Eu amo o pecado. O pecador é aquele que ama o pecado, ou seja, eu amo aquilo que ofende a Deus, eu amo aquilo que Deus rejeita. Né? Ou seja, não dá para caminhar para o céu assim. Dizer, não, eu quero ser amigo de Deus. Né? Como diz, repito, a segunda oração eucarística, né? E com todos os santos que viveram na vossa amizade, dizer, Senhor, eu quero ser como essas pessoas. Eu quero ser santo. Alguns dizem assim, não é que eu quero ser santo. Não, eu quero ser santo sim. Eu quero ser santo sim. Não cair na presunção de me achar já santo, não é antes da igreja canonizada. Mas todo santo, nem sétima moral, eu sou um grande pecador. Mas eu quero ser santo, ou seja, eu quero, né, viver esse amor perfeitamente. Então, pois todas as pessoas, no dia do julgamento, porém serão separadas também quanto aos corpos, ou seja, o céu ou o inferno. Não existe apocatástrofe, não existe história de que no final vai todo mundo para o céu e acabou. Não. Porque se você odeia o próximo, odeia Deus, Deus não vai deixar que lá no céu vire uma bagunça. Porque no modo como nós morremos é o modo como entraremos na eternidade. Por isso que não há arrependimento após a morte. Por isso que eu tenho que estar em estado de graça e amando a Deus. Porque não há batismo, não há confissão, não há arrependimento para os mortos. No ato da morte, a nossa alma se fecha naquilo que foi a tendência mais forte da nossa alma. Né? Como vai dizer também Ratzinger, tem um ensinamento muito bonito sobre isso. Então, serão separados quanto ao corpo. Pois todas as pessoas amam a soberba e a dominação terrestre pelo vão inchaço e pompa da arrogância, como também todos os espíritos que amam estas coisas e buscam a própria glória, humilhando as pessoas, se agrupam numa sociedade. Os bons se agrupam no amor e na bondade, mas os maus também se agrupam nesse mundo. E apesar de muitas vezes combaterem entre si pelo desejo destas coisas, contudo, todas são precipitadas no mesmo abismo, por causa do peso da mesma ambição, e estão unidas entre si pela igualdade dos costumes de vida e do que merecem. Ou seja, quem é mau se matam entre si, estão unidos pelo mesmo mal, mas acabam ainda se matando entre si. Do outro lado, e aqui é a finalização de fato, do outro lado, todas as pessoas e todos os espíritos que com humildade buscam a glória de Deus e não a sua, e o seguem piamente, piedosamente, cheio de misericórdia, o seguem piamente, pertencem a uma mesma sociedade. Existe a sociedade dos homens maus, dos que não amam a Deus e buscam estabelecer o mal nesse mundo. E existe a sociedade dos cristãos, digamos assim, daqueles que
amam a Deus de verdade. A sociedade dos santos, digamos assim, das pessoas que desejam se converter, que desejam trabalhar, que desejam consertar, né? Corrigir o seu jeito de amar. E a última frase de Santo Agostinho para essa live, né, para terminar. Mesmo assim, né, para a gente não cair naquela ideia de sair dizendo eu já sou santo, o outro é pecador, já estou no céu, o outro está no inferno, né, como alguns têm a tentação de fazer. Aqui vem a misericórdia de Deus. Mesmo assim, mesmo existindo essas duas cidades, onde existe aqueles que amam a si mesmo até o desprezo de Deus, e aqueles que amam a Deus até o desprezo de si, existe também, mesmo assim, Deus, cheio de misericórdia, ainda é paciente com os homens maus e lhes dá espaço para penitência e correção. Mesmo assim, Deus, cheio de misericórdia, é paciente com os homens maus e lhes dá espaço para penitência e correção. A palavra de Deus diz considerai como misericórdia de Deus a paciência, considerai a longanimidade de Deus, a paciência de Deus conosco, como uma manifestação do seu amor por nós. Que nenhum saia logo dizendo, eu já faço parte da cidade de Deus, não tenho mais nada para me converter, não tenho mais nenhuma penitência para fazer, sou um santo de sétima morada. Não. É melhor que nós nos coloquemos com humildade, como aqueles que dizem assim, Senhor, se tu és paciente com os homens maus e lhes dá espaço para penitência e correção, Senhor, eu tenho que tomar consciência de que eu ainda tenho muito em mim desse homem velho, desses homens maus. Eu preciso, Senhor, dessa tua paciência, da tua longanimidade misericordiosa, que me dá esse espaço de tempo, o tempo, né, para penitência e correção. Nós estamos no Cronos, nós estamos no tempo da vida nesse mundo. Quando nós morrermos, acaba-se esse tempo. Nós entramos na eternidade, nós entramos depois de vários processos na imortalidade, na eternidade, né, melhor dizendo. Onde serão instantes de tempo, não, aqui é outro tema de teologia, mas nós estamos num tempo em que Deus nos dá espaço de tempo. Né? Por isso que dizemos agora na Quaresma, eis o tempo da graça de Deus. Dentro do Cronos, que é o tempo cronológico, o tempo do relógio, né? O cronômetro, né? Tem o Kairos de Deus, né? Que é outra expressão grega para falar de tempo, mas enquanto oportunidade. Se Deus quiser, vai ficar gravada. E essa live, se Deus quiser, vou tentar fazer o possível para ficar. Nós estamos no Cronos, no tempo cronológico, mas nós também estamos no Kairos de Deus. Estamos no tempo da oportunidade, como diziam os gregos, né? Trazendo para a nossa fé cristã, né? No tempo da graça de Deus. Então, por isso que dizemos que a Quaresma é um Kairos de Deus. Todo dia é dia da graça de Deus, mas na Quaresma, como é um tempo estabelecido por Deus por meio da sua igreja, Deus certamente concede dos céus, do seu coração, graças mais abundantes. É um tempo realmente especial, onde as portas do céu se abrem de forma ainda mais abundante, se é que podemos dizer assim de modo humano. Então vivamos essa Quaresma, tomemos consciência, né? E aqui finalizamos, né? Que Deus, consideremos essa paciência de Deus, de estarmos vivos. Ninguém sabe o dia da sua morte, nem a hora, nem quantos anos viverá. Eu tenho 38 anos hoje. Tem santos que se santificaram, Santa Teresinha, Santa Gema Galgani, 24, 25 anos, né? Tem uma devoção especial para Santa Gema. Né? Dizer como sono io, la povera Gema. Né? Olhar como os santos, Santa Gema olhava para o céu e dizia, Senhor, sou eu, a tua pobre Gema. Né? A gema do paraíso, né? A gema é pérola, né, em italiano.
Dizer, Senhor, aqui estou, teu pobre Marcelo. Né? Eu sempre gosto muito de rezar a oração do coração, né? Que é aquele: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Né? Kyrie Jesu Christe, ietu teu eleison me amartolon. Né? Tem assim, tona martolon. E tem você pode, umas traduções em português, pode dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, o teu pecador. Senhor, eu sou esse teu pecador, esse pecador que precisa tanto de ti. Senhor, piedade. Né? Senhor Jesus Cristo, piedade. Né? Por que eu peço a Deus piedade? Porque eu sei do amor que Ele tem por mim. Porque eu fui criado imortal, ou seja, toda a live que nós temos hoje. Né? Amar a Deus, meus irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Porque somos chamados a amar eternamente, não para odiar eternamente. Né? Então é isso. Né? Que o Senhor nos ajude. E possamos viver a quaresma, como diz aqui Santo Agostinho. Mesmo assim, Deus, cheio de misericórdia, ainda é paciente com os homens maus e lhes dá espaço para penitência e correção. Senhor, como eu faço parte ainda desses homens maus? Talvez não ainda na perversidade completa, mas quantas coisas em mim ainda são do velho homem, que eu preciso trabalhar em mim, porque eu não amo ainda como devo amar. Senhor, eu quero dar ao Senhor e aos meus irmãos, a todas as pessoas, o amor que eu possa dar, que o Senhor me dá a capacidade de poder oferecer. Né? E assim eu quero aproveitar essa quaresma, como esse tempo de penitência, de correção. Eu vou olhar dentro de mim, aonde a minha vontade está mais desordenada, aonde o meu amor mais precisa ser trabalhado, como diz Santo Agostinho, onde eu devo corrigir mais ainda o meu jeito de amar, para que eu possa amar com perfeição e possa alcançar, né, isso que é próprio da vida consagrada, essas expressões, mas é para toda a vida cristã, para todos nós. Crescer na perfeição do amor, alcançar a perfeição da caridade. Não esse amor qualquer, não esse amor próprio, que diz que eu posso fazer o que eu quiser, amar de qualquer maneira e todos têm que me aceitar. Não. Eu sei que muitas vezes eu sou insuportável, eu sou chato, sou um saco, digamos assim. Né? Eu preciso me converter, eu preciso me penitenciar. Eu não quero que as pessoas me idolatrem, porque esse amor próprio pode ser uma forma de idolatria de mim mesmo. Mas eu quero amar a mim mesmo, no sentido cristão, ou seja, ser amigo de Deus, amar o que Deus ama, rejeitar o que Deus rejeita, considerar com consciência a imortalidade da minha alma, para viver para sempre no amor. E agradecer muito a Deus por eu estar vivo. Agradecer muito a Deus por esse tempo da quaresma. Porque Ele, por meio da sua igreja, continua nos chamando: olha, se salvem. Siga os mandamentos de Deus, se salvem, o Deus nos pede. Né? E assim, posso dizer, em nome do Senhor vos exorto, né? E o Padre Marcelo, trabalhai para a vossa salvação. Trabalhemos para a nossa salvação. Não nos deixemos sufocar e sucumbir. Não nos deixemos ser engolidos pela mediocridade desse mundo. Mas façamos aquilo como Santo Agostinho também fala de forma muito bonita. Não busquemos a nossa salvação fora da casa do nosso Salvador. A obra, né, a casa de Santo Agostinho, gosta muito dessa expressão, a casa de Deus. É a igreja. Busquemos na igreja o caminho da nossa salvação, na nossa igreja santa e católica. Não busque a tua salvação longe da casa do teu Salvador. E dizamos, por fim, né, encerrando essa live agora, Santo Agostinho diz, né, é melhor passar com Cristo, que não passa, do que passar com este mundo, que passará. Ele meditando sobre a Páscoa. Que nós estamos caminhando para a Páscoa. Veremos Jesus que com sua morte e ressurreição passa o que, diz Agostinho? Passa desse mundo para o Pai. Poderia fazer uma meditação pascual à luz de Santo Agostinho. Posso fazer mais na frente, muito bonito. Passar deste mundo, Jesus passa deste mundo para o Pai. E diz, nós devemos fazer essa passagem.
essa Páscoa. A penitência quaresmal é para chegarmos nessa Páscoa. Para passarmos de quê, Padre? Que Páscoa? De passar desse mundo, da mediocridade desse mundo, para o Pai, para Deus, para o amor pleno de Deus em nós. E no final da nossa vida nessa terra, fazermos como diz Agostinho, é melhor passar com Cristo, que não passa, ou seja, que entrará na eternidade e viverá para sempre, do que passar com esse mundo que passará. Recordando as palavras de São Paulo, pois a figura deste mundo passa. Não nos apeguemos a isso aqui, porque tudo isso passará. Mas quem permanecer com Cristo não passará. Passará com Ele, mas passará para a vida eterna. Bom, pois concluo aqui. Muito obrigado a todos que participaram, né? Também aqueles que, pela providência de Deus, poderão algum dia assistir, né? Ou terminar de assistir, né? Que pelo horário alguns certamente já precisaram sair. Né? Mas é isso, vamos viver juntos bem essa quaresma. Né? Obrigado a todos. A bênção que eu darei, né, para vocês, também para todos os vossos familiares e todas aquelas pessoas que vocês amam e trazem no seu coração, que é um modo que Santo Padre Pio falava, né? Essa bênção para vocês e todos aqueles que vocês amam e trazem em seus corações. Né? Um abraço, obrigado, um abraço a todos, né? Aos amigos, né? Aqueles que me acompanham aqui. E vamos bendizer a Deus, né? Por nos conceder esses santos como Santo Agostinho, Santo Tomás, que nos trazem reflexões tão bonitas, né? Eles já eram santos, né? Que tinham o dom da ciência infusa. E a ciência infusa faz com que eles recebam de Deus coisas que nós não alcançamos pelo estudo teológico, né? Nós não podemos desfrutar estudando, né? E lendo, meditando, né? Então, uma santa noite para vocês, que Deus os abençoe. Vamos rezar esta Ave Maria, tá bom? Para concluir, consagrando ao coração imaculado de Maria, cada um de nós, nossas famílias, todas as pessoas que amamos e todas as pessoas, que toda pessoa é nosso próximo. Rezar também por aqueles que estão longe de Deus, conhecidos de nós ou não, para que todos possam trabalhar e alcançar a sua salvação, a sua conversão, santificação e salvação de suas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Agostinho, Santo Tomás, Santa Teresinha, todos os santos que recordamos nessa live, e todos os santos do céu que nos ajudam a crescer nesse amor de Deus, rogueis por nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre vós, vossos familiares, amigos, a todos aqueles que vós amais e trazeis no coração, e unidos todos nós também, pensando em todas as pessoas da terra que são o nosso próximo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.